Pessoal, vocês sabem que nesse canal aqui eu não costumo falar sobre geopolítica, mas notícias aqui do Brasil dessa política caótica que nós temos. Entretanto, todavia, contudo, vocês viram que lá na Rússia o bicho tá pegando, ou seja, o Putin tá a qualquer ponto de cair. Pode acontecer a qualquer momento, e, enfim, seria o fim da guerra ou não? A gente vai conversar um pouco sobre isso, afinal, isso também interfere no Brasil. Vamos lembrar que o digníssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu acenar, e o mundo hoje já reconhece ele como um aliado do Putin, tá? E nesse ponto aí, alguns jornais já reconhecem de tal forma, como por exemplo o The Washington Post. Então, tem a ver sim com o Brasil e tem a ver com o que está acontecendo. E nesse vídeo eu vou tentar te explicar para que você entenda de uma vez por todas. Afinal, o que está acontecendo? Beleza? Bora para cima? Então vamos lá. Primeiro ponto que vocês precisam saber. Guerra da Ucrânia e Rússia. Começou uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, você já está careca de saber disso e você precisa entender o porquê. É porque a Rússia não gostou porque a Ucrânia queria entrar para a OTAN. A OTAN, historicamente, é uma inimiga da Rússia. E a Ucrânia é vizinha, fronteiriça com a Rússia. E se a OTAN coloca uma base dentro da Ucrânia, por exemplo, ia dar ruim para os russos. Então, tem gente que defende que os russos estavam certos, que era uma invasão aos direitos, não melhor direitos, a defesa da Rússia, ou seja, era um risco e uma ameaça muito grande à Rússia. Então tem gente que defende que a Rússia agiu certo ao invadir a Ucrânia, como por exemplo o Lula. O Lula já tem esse ponto de vista, ele acha que a Ucrânia deu causa também, enfim, isso é coisa para outro vídeo. A grande questão é que hoje, na verdade, o porquê que a Rússia ainda não ganhou essa luta? Porque a Rússia tem um poderio militar muito maior do que a Ucrânia, muito mais forte do que a Ucrânia. Por que a Rússia não ganhou e não dizimou a Ucrânia até agora? É porque, na verdade, existe o que a gente chama de proxy war. O que é a proxy war? É uma guerra por procuração. Na verdade, a Rússia não está enfrentando a Ucrânia, meio que ela está enfrentando a OTAN inteira, porque a OTAN manda armamentos para a Rússia e a Rússia fornece soldados. É isso que está acontecendo. Então, se fosse uma guerra convencional entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia já estava destroçada. Tá, mas agora a gente vai entrar no ponto que está dando toda essa divergência, a bagunça toda, para você entender. O primeiro ponto que você precisa entender é que a Rússia, quando estava lutando com a Ucrânia, ou durante a luta com a Ucrânia, ela resolveu colocar do lado dela mercenários, que já atuaram outras vezes a favor dos russos. Esses mercenários têm um grupo, esse grupo é chamado Grupo Wagner. Então, eles são prostitutos da guerra, vamos dizer assim para você entender. Ou seja, eles não são fiéis a um país ou outro, eles são fiéis a quem paga mais. E a Rússia tem digamos assim, um histórico já do uso dessas forças revolucionárias chamada Wagner. Quem é o líder dessas forças é o Prigozhin, tá? Aí é onde a gente entra em alguns pontos aqui. O Prigozhin, ele resolveu se virar contra o Putin agora. Ou seja, agora ele falou que não está mais do lado da Rússia e, como ele já estava dentro do território russo, ele começou a se virar contra os russos. E a Ucrânia está como? Só de longe assistindo, e o mundo inteiro assistindo essa briga. O Putin fez uma manifestação e falou: são traidores, nos traíram. E o Prigozhin, que é o líder desse grupo Wagner de mercenários, ele fala o contrário. Não, nós somos os verdadeiros patriotas e nós queremos a Rússia sem o Putin. Ou seja, queremos uma Rússia soberana e o Putin está fraco. É isso que o grupo Wagner fala. Aí a gente tem três teorias do porquê o grupo Wagner, que já lutou tanto do lado do Putin, resolveu se virar contra ele agora. A teoria número 1, lembra que eu te falei que eles são prostitutos da guerra? Ou seja,
São mercenários. Quem paga mais, leva. Há indícios e há uma investigação no sentido de que a OTAN, junto aos Estados Unidos, União Europeia e os países partes da OTAN, e fizeram uma proposta mais interessante para o Prigozhin. Falaram, olha, a gente vai te dar suporte, você toma a Rússia, fica como líder da Rússia, nós fazemos um cessar-fogo e ainda damos uma ajuda para você reconstruir a Rússia e se tornar um grande líder democrático. Meio incoerente, mas é uma linha de raciocínio. A segunda questão, há a possibilidade do próprio Prigozhin, através do grupo Wagner, ter visto a oportunidade de fraqueza da Rússia, afinal ela já vem sofrendo sanções econômicas do Putin, ele já vem sofrendo sanções econômicas, ele já vem se enfraquecendo, e a ideia aqui é que o Wagner, o grupo Wagner e o Prigozhin viram agora a oportunidade perfeita para assumir o poder, mesmo sem a OTAN estar apoiando. Então eles viram a oportunidade perfeita para tomar o poder. E a terceira opção é uma maracutaia, ou seja, que é uma verdadeira encenação entre o grupo Wagner e o Putin, para que eles deem a entender que há um atrito entre os dois. Dessa forma, havendo um atrito entre os dois falso, né, não verdadeiro, a Ucrânia resolva tentar se aliar com o grupo Wagner. E se ela se alinhar com o grupo Wagner fala que vai atacar os russos, adentra o território da Ucrânia e trai os próprios ucranianos. Ou seja, na situação de desespero da Ucrânia, ela pode querer se apegar a qualquer coisa. Então, assim, tem essas três hipóteses. A grande questão aqui é que, se for uma briga real, verdadeira, envolve muito mais do que grupo Wagner, mercenários, e Putin e Rússia. Porque, por exemplo, o exército da Chechênia já declarou apoio agora ao Putin. Nós temos a China. E será que a China quer que o russo Vladimir Putin caia agora também? Ou será que a China tem um acordo com o grupo Wagner? Acredito que não, porque são aliados do BRICS, são aliados de um grupo que está fazendo negociações comerciais e quer se levantar. E a China não sabe como que pode ser essas relações deles com o grupo Wagner, a não ser que já tem um diálogo prévio. Então, assim, tem países que vão ser instados. Hoje, não seria, no caso, chamado Lula também para falar de qual lado ele está? Ou seja, a Rússia agora está em guerra com dois, com a Ucrânia e também com o grupo Wagner e a OTAN por detrás de tudo isso. Então, assim, a coisa lá está caótica. E para piorar tudo, para fechar com chave de ouro esse vídeo, adivinha o que aconteceu? Um avião com Putin que saiu de Moscou em direção a uma outra localização da Rússia desapareceu do radar. Ninguém sabe se é uma estratégia de guerra ou se o Putin foi abatido, e o Putin já está morto no momento que eu gravo esse vídeo para você. Tudo é possível. Vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Foco, fé, nós vamos tá trazendo todas essas informações para vocês. Isso aqui foi de última hora, mas a gente vai trazer mais conteúdo para vocês aqui, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.